Satisfação recebê-los aqui. Eu sou Liliane Ventura e hoje 1 hora de programa de saúde para você. Olha só, já começo apresentando os nossos convidados, como a otorrinolaringologista, a Mônica Alcântara. Tudo bem, doutora Mônica? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos ter muito assunto, sobretudo com esse tempo seco, né, que estamos vivendo aí. Eu não conheço ninguém que não esteja espirrando ou com tosse, se bem que vocês não tossiram aqui ainda hoje. Você pode já pegar papel e caneta, que eu já vou fornecer o telefone do telespectador e ouvinte. Deixa eu cumprimentá-lo também, participa aqui conosco, o advogado Renato Tamarozzi, ele que é diretor executivo da BC Pharma. Tudo bem? Tudo bem, Liliane. Boa Seja tarde. bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui ao meu lado também o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. Como está? Tudo bem? Liliane, graças a Deus. Vamos falar da importância dos alimentos, tosse, né? Sem isso. tosse. Tem alimento que ajude aí a conter a tosse? Tem alimentos que ajudam o sistema imunológico, né? Então, o corpo fica mais resistente aos vírus, né? Que são as principais causas aí dos nossos resfriados comuns. Você não é bobo nem nada, tá vendo aí que tem um monte de coisa para te apresentar, né? Também quero saudar aqui a participação da massoterapeuta Lúcia Prata. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Liliane? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olha aí, eu quero mostrar para vocês algo bonitinho. Na rádio eu vou ter que ler, mas você que está me acompanhando pela TV Êxito e tvetica.com.br vai poder conferir aí a piada da plantinha. Vejam vocês. E diz assim, olha, por que a plantinha não pode ir ao médico de madrugada? Pergunta o gatinho para o outro. E o outro responde com gargalhadas. Porque de madrugada só tem médico de plantão. Né? Saúde aqui que a gente está tratando hoje. E você vai poder, inclusive, opinar sobre esse assunto. Você tem medo de ir de madrugada a um plantão médico, a passar lá? Você acha que de alguma forma, não é, em outro horário, você seria melhor atendido? Vamos saber, tá? Labirintite pode ser curada ou controlada com tratamento. Massagem é forte aliada para melhorar a qualidade de vida. O que você come pode influenciar, sabe o quê? Suas emoções. Muito bem, para participar conosco, você deve ligar aí no telefone 11 5081 3782, 5081 3782. Lembrando ainda que você deve nos acompanhar a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Não me canso de te convidar para baixar o aplicativo da tveexito.com.br. O aplicativo que é de graça e você tá vendo? Tá assistindo aí o aplicativo? Pois é. Quem está nos acompanhando pela internet, no tveexito.com.br, está vendo aí. Você deve baixá-lo porque é de graça e aí você pode acompanhar. Deu tempo para acompanhar ao meio-dia? Acompanhe a qualquer hora. Tantos programas já lá à sua disposição de saúde, de comportamento, de cultura. Vale a pena, tá? Olha, eu quero te contar que aqui está conosco o advogado Renato Tamarozzi e ele recentemente teve aí um êxito, né, para falar o nome da TV, no seu trabalho, obteve uma liminar contra o Conselho Federal de Farmácia que obriga estabelecimentos a pedir periodicamente a certidão de regularidade técnica pagando taxas. A Justiça entendeu que os conselhos só poderiam exigir a certidão dos farmacêuticos se houvesse uma lei nesse sentido. Quer dizer que não há lei, mas há taxa. É isso? Liliane, realmente. Não há lei, mas há a taxa, né? Isso, nós entramos com a ação questionando exatamente essa situação de não haver previsão legal. Porque o Conselho de Farmácia, né, o Conselho Federal de Farmácia, ele ditou uma resolução, então isso é uma norma interna deles, né? E a partir daí instaurou-se essa certidão de regularidade, que ao nosso ver ela é ilegal, porque primeiro que as farmácias e drogarias elas não são obrigadas a cumprir as normas do Conselho de Farmácia. Não. O Conselho de Farmácia ele faz as normas para os profissionais. Que atuam nas no farmácias. estabelecimento. Isso, exatamente. Uhum. Então, essa certidão de regularidade técnica, até o juiz ele disse isso na decisão, ela deveria ser algo que o profissional pediria para o conselho para dizer que ele está regular perante o seu conselho, né? As empresas aí, no caso, que têm atividade de farmácia e drogaria,
elas se sujeitam a uma licença sanitária local, que é expedida pelo município, e em alguns casos pelo Estado, e tem uma autorização de funcionamento da Anvisa. Então, assim, é mais uma forma de você burocratizar e repetir algumas obrigações que as empresas já têm. Escuta, e já têm só custo. por curiosidade, doutor Renato, quanto custa essa licença? Olha, essa certidão ela é uma folha de papel, preciso frisar isso. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, cobra-se R$130. Gente, é um absurdo. Ainda que fosse R$10, é um absurdo. Exatamente por esse argumento. E aí, vocês entenderam dessa forma, a ABC Pharma, e já tiveram essa vitória junto ao Conselho. E o que tem que fazer os demais que estão nos ouvindo? Façam o mesmo? Porque aqui é assim, né? Você precisa brigar primeiro para poder... As empresas aí que exploram aí a atividade de farmácia e drogaria, foi uma ação que foi composta por 26 entidades, né? A ABC Pharma é uma entidade nacional e os sindicatos dos estados entraram junto com a ABC Pharma. Então, assim, a maioria das farmácias e drogarias estão contempladas com esse benefício, né? Ainda há uma resistência, porque, assim, principalmente as pequenas empresas, né? Elas ficam intimidadas, porque é um órgão público, né? Que tem fiscalização, então tem aquela resistência ainda. É uma receita considerável para os conselhos. Aliás, né? o que mais tem aqui, pelo menos no estado de São Paulo, uma esquina onde você tinha padaria, para você comer o pão. Agora é a farmácia para cuidar da saúde. Tem esse número? Você teria para nos fornecer ou não? No Brasil... tem cerca de 70 mil estabelecimentos, né? 70 mil farmácias e drogarias, mas é bem distribuído, né? É claro que os estados, igual São Paulo, aqui tem cerca de 15 mil, né? A gente tem ainda municípios que não tem nenhuma drogaria. É né? mesmo? Ainda existe. Existe isso? Existe Olha alguns que loucura, municípios hein? que não tem. Então é melhor ter bastante do que não ter nenhuma, né, Lilian? Vamos parar de reclamar também de barriga cheia. Mas você tropeça, você encontra uma farmácia. Que bom, né? Eu não sei a prática de valores entre elas. O medicamento é tabelado? Em todas as farmácias é o mesmo valor? O medicamento ele tem um teto máximo, ele tem um PMC, né, preço máximo ao consumidor, e as empresas não podem praticar acima desse PMC. Então, existe uma política de descontos, né? Aí pode ser que tenha variação, né? Até porque o varejo em si, ele recebe esse medicamento com preços diferentes também, né? Porque tem, por exemplo, grandes grupos que compram direto da indústria, tem outros que têm distribuidor no meio. Então, existe uma variação, mas não muito grande, né? Em média, foi feito um estudo aqui pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido da nossa entidade e de outras, que deu uma média de desconto aí, mais ou menos uniforme entre os produtos, assim, deu uma média bem próxima do setor. Então, o setor ele trabalha mais ou menos com os mesmos valores. Muito bem. Olha, você pode e deve participar conosco, estiver nos acompanhando de 12h a 1h, tá? É o 11 50 81 3782, o telefone do ouvinte telespectador. Vamos falar agora da labirintite, que pode ser curada ou controlada com tratamento, é isso mesmo. Você sabe o que é uma labirintite? É a sensação de tontura, flutuação, instabilidade, enjoo. As labirintites podem ser incapacitantes, piorar a qualidade de vida e comprometer atividades profissionais, sociais, domésticas e de lazer. Porém, há vários tratamentos com remédios, exercícios ou até cirurgias que reabilitam o paciente. O importante é consultar cedo um especialista para que o tratamento seja feito de modo adequado. Agora, doutora Mônica, que está aqui comigo, a nossa otorrinolaringologista. A labirintite se manifesta de uma só vez ou ela pode chegar de uma forma mais amena, que a gente confunda até com uma pressão baixa ou com outra patologia que não a labirintite? Pois é, Eliane, essa confusão acontece, na verdade, por uma culpa nossa. A gente tem uma mania, que é uma coisa meio histórica, de chamar qualquer sensação errônea assim, de movimento de labirintite. Ah, é? E, na verdade, não é bem por aí. Na verdade, a labirintite é uma doença específica do labirinto e que tem todos os seus sintomas, é realmente quase incapacitante, mas ela é uma coisa aguda.
Então, tem muitas pessoas que colocam, eu tenho labirintite, isso acontecia muito antigamente, então eu tomo remédio, eu vou ter isso para sempre, isso é um problema. Né? Então, a otoneurologia, que é a área dentro da otologia que estuda a tontura, eu acho que ela evoluiu muito nesse sentido. Então, atualmente, a gente sabe que as tonturas têm causa, e a gente consegue agir na causa, e eventualmente tratando com remédio, com cirurgia, com exercícios, enfim, cada tipo de tontura tem um tratamento e dessa forma a gente melhora a qualidade de vida do paciente e melhora a chance de cura. Vai me corrigindo aqui que eu sou uma aluna desse programa todos os dias e compartilho com você em casa. Labirintite vem de labirinto, quer dizer, de uma região do nosso cérebro. Então, todos os ites, né? Então, a rinite seria uma inflamação. Então, a labirintite seria também um quadro inflamatório, mas um quadro inflamatório agudo do labirinto. Que seria aquele órgão lá dentro, do que a gente chama de orelha interna, responsável pelo equilíbrio e responsável também pela parte auditiva. Certo. Necessariamente, quem tem inflamação do labirinto, ela sente dor de ouvido ou sente dor no ouvido? Necessariamente não, mas tem alguns tipos de labirintite que começam com uma infecção de ouvido, uma infecção comum, inclusive de criança. Então, tem uma infecção de ouvido que, se não tratada, pode evoluir com uma labirintite. Certo. E, portanto, ela pode evoluir, então ela pode aparecer em qualquer idade. Não é da idade do idoso ou da pessoa mais vivida. A gente vê realmente assim, que se a gente pensar como tontura, como alteração do equilíbrio de forma geral, a gente vê que a prevalência no idoso é maior, até porque o idoso apresenta muitas outras manifestações de metabolismo, vascular, isso do que acabam influenciando secundariamente esse labirinto e aí provocando a tontura. Mas não que seja exclusivo do idoso de forma alguma. A labirintite pode acontecer em qualquer idade. Ela acontece de forma frequente, isso significa que ela seja menos ou mais grave ou intermitente? De todas as formas. Na verdade, o que a gente viu tem um trabalho bem interessante, assim, recente, que a gente não tinha uma estatística brasileira, assim, real. E, recentemente, foi feito um trabalho de epidemiologia e a gente conseguiu um dado de que 40% da população apresenta ou já apresentou algum tipo de tontura. Quer dizer, é uma coisa muito frequente no nosso meio, não se manifesta sempre igual, então, por isso, a importância de ser realmente investigada. Existe, eu já ouvi falar, algumas pessoas dizerem assim, a ingestão do açúcar pode alterar na audição, em excesso, né? Pode alterar na audição e também no labirinto. Aí eu estou vendo que você está confirmando. Isso é uma verdade. Isso, na verdade, seria um dos fatores. É claro que não é uma predisposição, mas o paciente, sempre que chega com qualquer tipo de tontura, ele recebe uma orientação de evitar alguns abusos. Um dos abusos é em relação ao açúcar, eventualmente também dos carboidratos, e as cafeínas são super importantes. Então, as cafeínas, elas são estimulantes do labirinto e, dessa forma, se utilizadas em excesso, elas podem, inclusive, desenvolver um quadro como se fosse de uma irritação. Então, a pessoa apresenta tontura e, na verdade, o que ela tem é só um abuso dessa cafeína. O povo está tudo de orelha em pé lá, que o brasileiro adora um cafezinho, né? É verdade. A gente adora um cafezinho. O que é interessante, Liane, não é? É que a hipoglicemia, ou seja, a glicose baixa no sangue, pode também causar ter fatores similares, né? A uma labirintite pode causar tonturas, mal-estar também, e as pessoas esquecem disso muitas vezes. E o único tratamento para essa hipoglicemia nada mais é do que comer a cada 2, 3 horas. Lógico que alimentos de boa qualidade, né? Então, se você come a cada 2, 3 horas, você pode evitar um dos fatores que pode até levar, quem sabe, a esse quadro. Agora, uma pergunta, doutora. Outros fatores, tipo altitude, estresse, também estão ligados a isso? O que é estresse? Tudo agora vem acompanhado de estresse. O estresse é uma coisa nova, né? Oh, meu pai do céu. A sociedade moderna tá fogo. Muitos pacientes, é uma pergunta muito frequente, né? Muitos pacientes realmente perguntam, né? Passaram por um quadro de uma ansiedade, de um estresse e perguntam, será que isso foi o real desencadeante? E aí a verdade é que pode ser, mas talvez não diretamente como um estresse. Não todo mundo que andasse no trânsito de São Paulo diariamente teria tontura. Mas eu acho que o estresse, muitas vezes, não por ele sim, mas indiretamente. Então, o estresse leva a um pico de adrenalina, que é
cortisol, que leva à hiperglicemia, que tem uma alteração metabólica, vascular, de metabolismo mesmo, de açúcar, e indiretamente isso pode levar. A longo prazo também. Então, às vezes, aquela gota d'água foi aquele quadro de estresse, mas já existia toda uma alteração de jejum prolongado, de erro alimentar, de erro de qualidade de vida que já acontecia antes. Ela tende a aumentar os sintomas? Os sintomas não necessariamente aumentam, mas se não for feito o diagnóstico de causa, a pessoa eventualmente pode tomar o remédio a vida inteira e não curar. E daí vem aquela ideia errônea de que eu tenho labirintite e eu vou ter para sempre. A labirintite vem acompanhada de dor de cabeça ou não? Algumas dores de cabeça enjoos, são tipicamente acompanhadas de dores de cabeça. Então, é muito comum uma pessoa que tem enxaqueca ter quadros de tontura acompanhantes. A labirintite, mesmo como a gente falou, não. A labirintite, tipicamente, que seria a doença infecciosa, aguda, tudo, não costuma vir acompanhada de dores de cabeça. Através de que exame é detectada a labirintite? A labirintite não tem um exame específico, existe um exame que avalia o labirinto, que a gente chama de exame autoneurológico, que tem a capacidade de avaliar não só a parte auditiva, como a parte vestibular, que é a parte responsável pelo equilíbrio, mas para fazer o diagnóstico, eu acho que mais importante é a história clínica do paciente e o exame físico. Então, às vezes, só conversando, examinando o paciente, isso já norteia um diagnóstico sem ter necessidade de um exame. Claro que, feito essa primeira hipótese, vão ser feitos diagnósticos procurando a causa, mas não que, às vezes, isso às vezes não é necessário para se fazer o diagnóstico. Bom, a boa notícia é que pode ser curada, inclusive, se diagnosticada em tempo, né, de fazê-lo, porque eu acredito também que quando ela esteja muito inflamada, estou falando bobagem, você pode me corrigir aqui, viu, doutora Mônica? Ela pode, inclusive, complicar no resultado final, mesmo com o tratamento. Na verdade, o que acontece é que, como eu disse, se não for feito o diagnóstico da causa, a causa continua sendo permanecendo a causa, a tontura vai continuar. Mesmo que eu entre com a medicação e controle a sensação da tontura. Então, se for uma hipoglicemia, como foi falado, ou se for um abuso de café, quer dizer, a causa continuou. Muito bem, o vilão agora é o café. Vamos a ouvir o nosso nutrólogo, o Alexander Gomes de Azevedo, que inclusive o café, ou a substância a cafeína, está presente em muitas coisas na nossa vida. Tem refrigerante, tem cafeína. Tem chás também. Chás com cafeína, mas é prejudicial em tanto excesso, quanto? Como qualquer alimento. O que é excesso de café? Até 3 xícaras pequenas de café, ele faz bem à sua saúde. Então estou bonita na fita. Acima disso porque eu tomo de manhã, um de tarde e um de noite. Ótimo. De noite nem me tira o sono. Aí ele tem um efeito antioxidante importante até para o nosso corpo. Que não envelhece? Que não envelhece. Vou beber mais café. Ajuda. Só que se beber mais café, aí o efeito vai ser ao contrário. Então ele provoca realmente vários distúrbios, né, no nosso organismo e pode, inclusive, acelerar o processo de envelhecimento e pode causar vários outros transtornos, como... Aí eu vou lá no supermercado, como nós todos vamos, né? Que a gente, de vez em quando, visita lá, né? Tem lá na gôndola todos os tipos de cafés. E aí, o forte, o extra forte, né? Isso influencia na hora da ingestão da bebida? Existem cafés até descafeinados, mas... Tem graça nenhuma, não gosto não. O sabor realmente não ajuda em nada. Então, é o chafé que eu chamo. Isso. O importante é não abusar. É como qualquer outro alimento. Até a água demais, se você beber água demais, você pode ter algum problema no organismo. Então, tudo é equilíbrio. E no café também isso não é diferente. Muitas pessoas tomam grande quantidade de cafeína quando fazem exercícios, né? Alguns atletas ou pessoas que fazem exercícios em academia, eventualmente, ou isso eles fazem antes ou depois? Antes, né? Eles tomam antes como termogênico. Tem bebidas aí, né? Bebidas, sim. Que fazem... E que é perigoso. Né? Se você tem alguma alteração vascular, isso pode provocar problemas sérios de saúde. Inclusive, nós vimos até alguns casos de óbito, né? Pessoas... um dos testes é quando ingerir, sentir se houve alteração do batimento cardíaco? Sim. Pode ser isso é uma forma de análise. Isso.
E o termogênico para o atleta significa o quê? Que ele vai ter mais energia para treinar ou ele vai perder mais caloria com o treino? Na verdade, as duas coisas. Então, isso é o que a pessoa quer, né? Ter mais energia e gastar mais também. Só que isso pode ser muito perigoso, porque a maioria das pessoas não faz um exame clínico, físico, adequado antes de fazer qualquer atividade física. E isso sim pode levar a complicações cardiovasculares sérias. Então, sempre é aquela questão, procurar um médico antes de fazer qualquer atividade física e equilíbrio, né? Moderação. Você sabe que a gente procura se alimentar bem, fazer exercício físico com a finalidade de estética e de relaxamento também, não é isso? Mas eu estou aqui com a massoterapeuta, a Lúcia Prata. Muita gente procura o seu ofício, o seu trabalho a fim de emagrecer? Sim, muita gente tem procurado a massagem modeladora, redutora e a drenagem linfática como um tratamento coadjuvante à dieta e exercício. Então, ela sozinha ela não resolve. Posso ser espancada lá deitar, porque tem massagem que espanca a gente, né? Tem. Não tem? Eu quero que você fale isso aí para nós. Exatamente. Não, ela resolve sozinha, no caso, por exemplo, da drenagem linfática. Em caso de edemas, pessoas que têm hipertensão, diabetes, gestantes. Ajuda? Ajuda muito, ajuda muito. Agora, a massagem modeladora, é claro que não vai adiantar você fazer uma massagem modeladora que após a massagem... Você vai comer pizza. Exatamente. Você vê uma redução de 2, 3 centímetros nas medidas e aí você vai, senta no sofá... O que acontece efetivamente quando você faz uma massagem modeladora, que você me disse aí assim, ó, reduz até 2, 3 centímetros. É muita coisa. É muita coisa. Significa o quê? Houve um deslocamento de água no tecido da gente? E o que acontece? Sim, há um deslocamento de água, há uma ativação da circulação e imediatamente após a pessoa ela vai urinar. Né? Então, e aí ela elimina? Elimina. Aquela pressão, aquele calor com aquela fricção ajuda existe um aumento da oxigenação daquele local, porque a modeladora ela é específica para gordura localizada. Ela não é um método de emagrecimento. Então, a pessoa já está fazendo uma dieta, está fazendo exercícios, e aí tem aquela barriguinha, aquela coxa, aquele culote, entendeu? Ali que massagem está sendo feita ali, que ele está pondo no cotovelo? Ali, pelo jeito, deve ser um shiatsu ou uma relaxante, ali naquela imagem. E aí pode ser também, no caso, uma drenagem linfática que ela está fazendo. Quantas drenagens são necessárias para se obter um resultado, fazendo tudo bonitinho aí, com exercício, com dieta, para se obter o resultado desejado mesmo? Então, a drenagem, ela não é assim a mais procurada no caso de emagrecimento. Ela é mais procurada em caso de edema, né? Então, assim, gestantes, o TPM é uma coisa fantástica. É que a mulher incha, né? Retém líquido. E assim, nesses casos de gestante, TPM, uma massagem já dá resultado. Então, tem pessoas que vão ou só na TPM, né? Ou no caso gestante, vai uma vez por semana. E isso já dá bastante resultado. Não é necessário fazer um pacote, por exemplo. Né? A massagem, em geral, todas elas, tanto o shiatsu, quanto a relaxante, quanto a desportiva, ela já produz efeitos significativos desde a primeira sessão. E vamos falar que o resultado é o mesmo para homens e mulheres ou a fisiologia do corpo responde de forma diferente? Eu acredito que seja o mesmo resultado. A massagem alcança um bom resultado. O toque, ele aciona neurotransmissores e faz com que o cérebro já comece a ou liberar endorfinas, dopaminas, a relaxar, a melhorar uma série de eliminar toxinas, dependendo. O tempo da massagem influencia de 30 ou de 60 minutos? Ah, sem dúvida. Eu também prefiro de 1h30. Eu, pessoalmente, eu não faço a massagem mínima minha de 1 hora. De 1 hora. Mas, em média, 1h30. Essa pergunta foi muito interessante, Diana, porque... Muito obrigada mesmo.
É uma coisa interessante sobre... eu acompanho muito pós-cirúrgico, né, de pacientes, essa questão alimentar, clínica, enfim. E alguns pacientes relatam que fizeram drenagem linfática pós-cirúrgica por 15, 20 minutos e depois colocaram em um aparelho. Eu falei, olha, está errado. A drenagem linfática é mão. Certíssimo, corretíssimo. Então, é muito importante pessoas que procurem a drenagem, massagem, por qualquer motivo que seja, ver realmente se esse profissional tem um treinamento adequado, se ele tem capacidade e se realmente ele é especialista nisso, Excelente habilitado questão. Isso. Exatamente. Agora, outra coisa que eu quero saber da sua área. E os alimentos, né, que são aí diuréticos? Qual que a gente pode dizer que de forma natural, aliado a uma massagem como essa, a gente vai eliminar mais toxinas do corpo? Existem alguns fitoterápicos, chás também, o próprio chá verde, vermelho, cavalinha também, que é um fitoterápico que ajuda bem nessa questão de eliminação de líquidos. Muitas mulheres, principalmente vocês mulheres que fazem loucuras, né? O senhor toma cuidado, viu? Porque nós somos a maioria aqui na mesa, viu? Não, mas fazem loucuras em questão ao inchaço, estética, né? Porque tomam diuréticos para diminuir esse edema e toma sem nenhum aconselhamento médico, porque a amiga tomou e desinchou. Bom, isso aí é uma coisa perigosa, né, com certeza. Doutora? Não, na verdade, a função de muitos chás, que são chás emagrecedores, né, já conhecidos como chás emagrecedores, é realmente a perda do líquido. E com líquido perde tudo, né? Efeito colateral do que as drogas que agem eventualmente no rim e se mal tomados podem causar lesões, às vezes irreversíveis, sem dúvida alguma. Inclusive, no meu espaço, eu sempre costumo oferecer uma xícara de chá. Dependendo da massagem que vai fazer, muda o chá. Mas antes da massagem, eu já ofereço uma xícara de chá, que já é para estimular mais ainda. Já para estimular, com certeza. E tirando os chás, a melancia é famosa aí por ser diurética. Ajuda mesmo? Também ajuda. O abacaxi? Melão também. Melão. Abacaxi, ele ajuda porque... Primeiro que tem muito líquido também, né? Ele é rico realmente em água. E tem outras substâncias que vão ajudar em todo esse processo. As frutas vermelhas, eles conseguem estimular bem essa diurese. O goji berry, acho que é assim que fala, que está sendo aí uma febre danada que ajuda a emagrecer. Você não precisa nem saber disso, você está linda, magrinha, né? Obrigada. Mas o goji berry é uma coisa danada, porque além de muito caro, né, a gente tem visto aí e eu não sei da comprovação. Você, como nutrólogo, pode nos contar alguma novidade nesse sentido? Em termos de estudos científicos, nós não vimos... Eu, pelo menos, não vi nada em termos comprovado, um estudo randomizado, duplo cego, ou seja, estudo sério, publicado em em até revistas científicas sérias, eu não vi nenhum efeito ainda. Eu vi relatos, né, de pacientes que alguns sentiram algumas melhoras e outros nada. Isso aí vai daquela questão do modismo, né? Tivemos já o óleo de coco, tivemos já óleo de coisa, coco ajuda? Né? Ajuda. Ajuda a quê, né? Ajuda a você gastar dinheiro mais do que ajuda o próprio organismo. Então, goji berry não tem, pelo menos por enquanto, nenhuma comprovação científica séria. Algumas pessoas sentem melhoras, outras não. Então, é uma questão de você, se for tomar realmente ele, ver alguma indústria, algum laboratório sério, porque quando tem alguma novidade, muitos paraquedistas caem aí, dizendo, olha, isso aqui é o melhor do mercado, porque previne tudo, né? Então, não é bem assim. Parcimônia sempre. Boa alimentação, comer a cada 3 horas, tomar bastante líquido, colocar alimentos mais saudáveis
no seu dia a dia. Isso é Gente, faltam farmacêuticos em metade das farmácias aqui no nosso país. Vocês sabiam disso? Não? Então, eu vou dar detalhes para vocês. Uma matéria divulgada aí pela Folha de São Paulo, baseada em pesquisa recente, diz que faltam farmacêuticos em metade das farmácias no nosso Brasilzão. Embora questionável em alguns aspectos, a pesquisa reforça uma constatação do setor: a escassez de farmacêuticos. Uma alternativa sugerida é a contratação de técnicos em farmácia, mas os conselhos farmacêuticos recusam sua inscrição. Qual é a semelhança e a diferença entre as duas atribuições aqui? Só para a gente entender, doutor. Então, a legislação ela prevê que o responsável técnico tem que ser um farmacêutico, né? Mas tem situações, por exemplo, a gente tem caso lá de Sergipe. Foi comprovado até, chegou-se a entrar judicialmente e comprovar que não tem profissional suficiente lá para cumprir essa exigência legal. E nessas situações, quando não tem o profissional, ou quando esse profissional não quer assumir a responsabilidade técnica, a lei ela faculta que tenha um outro profissional, e aí a justiça já tem um entendimento também, o STJ, de que pode ser um técnico de farmácia com ensino médio, né? É o ensino médio para drogaria, porque tem uma diferença entre farmácia e drogaria. Farmácia é aquela que manipula, né? A drogaria é aquela que vende produto acabado. Então, em algumas situações aí, poderia ser suprida essa ausência com o técnico de farmácia. Agora, é preciso salientar que o farmacêutico ele tem a preferência em relação a isso e que não se pretende, com essas medidas, tirar o farmacêutico da farmácia. Ao contrário, o que se pretende é que não se inviabilize uma atividade econômica, que é a atividade do comércio farmacêutico, em razão da falta do profissional. As autoridades elas têm que se posicionar em relação a essa questão, né? Não pode simplesmente chegar e fechar o estabelecimento se não localiza o profissional. Então, isso é o... Mas isso na prática acontece? Na prática, a gente tem casos aí de multas, né? Existem alguns abusos aí que a gente interpreta, porque assim, a legislação ela não pode ser analisada de uma forma apenas aquela lei, tem todo um sistema por trás, né? Então, a lei, ela coloca assim que uma farmácia tem que ter, durante o horário que ela funcionar, o profissional farmacêutico ininterruptamente. Mas a legislação do trabalho dá intervalo, tem uma série de questões aí que se a gente for levar ao pé da letra, vai ter que ter 4 farmacêuticos por farmácia. O que inviabiliza. O que inviabiliza o negócio. Então, tudo tem que ser muito discutido. E aí que a gente tem uma certa resistência, às vezes, dos próprios conselhos, né? Em razão de levar muito isso à risca, ao ponto de não analisar o cenário que a gente tem. E quem sai prejudicado, na verdade, é a população, né? Porque a população ela poderia ter ali um profissional com conhecimento. E naquela região, é sempre assim, as regiões mais carentes é que sofrem mais. Porque até na periferia de São Paulo, a gente tem casos aí de empresas que não conseguem localizar o farmacêutico e dentro de respeitando as leis do trabalho, pagando o piso da categoria, pagando os benefícios previstos em convenção, mas não consegue achar o profissional. Então, é um problema que precisa ser enfrentado, né? Muito bem, vou fazer um rápido intervalo comercial, voltamos já. Espero você aí. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Eu também estou aqui na TV Êxito, no programa Animal Web, falando sobre saúde e comportamento dos animais. TV Êxito, um jeito novo de ver TV.
Estamos de volta com o programa Gente que Fala, e você sabe que todo o programa de saúde, ele participa aqui, é o nosso querido ilustres convidados, até porque, né, convidado, até porque são inúmeras perguntas na área dele. Comigo, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu estou ótima, graças a Deus, e feliz em recebê-lo aqui. Amém, por isso. A pergunta de hoje vem da Andréa Ribeiro, lá do bairro da Moca. Dr. Nelson Letísio, qual o mínimo e o máximo de idade que pode ser realizada uma cirurgia plástica? Nossa, Liliane, essa pergunta é muito vasta. Sabe por quê? Se você for pensar em cirurgia de orelha em abano, você começa a operar a partir de 5, 6 anos de idade. E então, cirurgia estética, você está falando, não cirurgia reparadora. Agora, daí para frente, Liliane, lipoescultura, prótese mamária, nariz, você consegue começar a partir de 16 anos de idade, mais ou menos. E aí você vai indo. No nosso serviço, nós tivemos uma paciente de 84 anos que fez cirurgia de face e um senhor de 80 anos que fez cirurgia de abdômen. Quer dizer, então você tem uma gama muito grande de indicações, e dependendo do tipo de cirurgia. Isso é muito vasto, muito vasto. E o que estabelece, qual é o padrão adotado aí para fazer a avaliação se esse indivíduo pode ou não fazer a cirurgia? Há muitas coisas, né, Liliane? Primeiro, se ele tem indicação real da cirurgia, devido à faixa etária e o que ele busca com a cirurgia. E segundo, Liliane, que é muito importante, a capacitação física, né? E a gente não consegue muito. Muitas vezes você pega um analista, ele demora 2 anos para conseguir identificar um pouco a identidade do paciente dele. Para a gente, do ponto de vista emocional, às vezes fica um pouco difícil, numa consulta de meia hora, 40 minutos, 1 hora, a gente saber realmente se o paciente está equilibrado para ser submetido a uma cirurgia estética. Então é meio difícil isso, a experiência conta um pouco, mas a gente sempre busca essa tríade, né? A indicação da cirurgia, a capacitação física e de um mínimo possível de um equilíbrio emocional para ser submetido ao procedimento que ele procura. Um beijo, doutor Nelson, obrigada por sua nobre participação. Valeu, Liliane, um beijão, saúde e paz para todos aí. Saúde e paz. O nosso nutrólogo da mesa pergunta que não quer calar. Eu ouço muito dizer que quem consome banana ajuda na textura da pele. É fato ou não? Pode ajudar. Pode ajudar, não é que seja específico. Você come banana, que você tá bonitão. Você come banana? Come bastante, não? 3 a 4 porções de frutas por dia. De fruta, mas não necessariamente uma banana. Não necessariamente, mas ela está inclusa no meu cardápio, sim. Você sabe que parece brincadeira isso, mas meu avô partiu daqui para outra, com 95 anos de ruga, mas ele comia um cacho de banana por dia. Aí ele falava, não quer ter ruga, vai comer banana. E eu fui vendo a experiência dele. Aí a minha mãe seguiu o mesmo caminho. O meu tio está no mesmo caminho. O negócio é comer banana, gente. Eu fiquei imaginando, será que tem alguma substância que ajuda? Então, tem potássio, tem até várias vitaminas também, né? Complexo B, tem um pouco também de vitamina C, que ajuda bastante nessa questão da pele, né? Colágeno, elastina, mas existe uma dieta da banana, sabia? Não, conta. Existe dieta da banana, a pessoa come 4 bananas pela manhã e 4 antes do jantar. Dizem que emagrece, eu nunca prescrevi nenhuma dieta dessa para meus pacientes. Até porque a banana é tido como vilã numa dieta, né? Pois é. Tem até um pouco mais de calorias, mas ela pode estar inclusa em uma boa dieta e deve estar, como outras frutas também, né? Você deve variar vários alimentos. Mas é bem verdade também que por você achar que são naturais, né, as frutas, aí as pessoas acreditam que os sucos delas não engordam. Mas a realidade é diferente, gente. Em média, vejam vocês, um suco de laranja contém 200 calorias. Por isso,
Para quem está de dieta, nutricionistas recomendam diluí-lo em água, optar por frutas menos calóricas, como a melancia e o melão. Melancia mais ou menos, que eu recebi aqui já um nutrólogo da USP, ele me disse, você vai poder confirmar, que a glicemia aumenta muito se você ingere melancia. O suco, sobretudo à noite. Eu tinha mania de jantar, comia salada e pedia um suco de melancia. Me ferrei. Aí descobri que eu estava grávida. Eu estava grávida, estava gorda. Porque dá muita... Ansiedade. Mas de qualquer forma, ela é diurética. Bobagem. Aumenta a taxa de glicemia, bem como o abacaxi também, eu fiquei sabendo. Você confirma? Também, sim. O suco da fruta, em geral, ela é praticamente destituída das suas fibras. Por exemplo, na laranja, quando ela é extraída somente o suco, todas as fibras, todo aquele bagaço, né, que a gente chama, eles são desprezados. E aí você tem praticamente água e frutose. Lógico, você tem as vitaminas minerais também, que são importantes. Mas quando você toma um suco, pode sim subir bastante a tua glicemia, né? A glicose, que pode ser até perigoso para quem tem diabetes. Mas, por um lado, você sempre tem os dois lados. Se, por um lado, por exemplo, o suco da melancia ela tem um efeito diurético, por outro, pode ser prejudicial por aumentar muito a glicemia. A melancia, em si, ela tem um alto índice glicêmico, ou seja, ela entra rapidamente no teu corpo como açúcar quando tomado o suco. Quando ela faz parte de uma refeição, a própria melancia já é mais equilibrado, porque sim, tem mais fibras, né? Então, o suco mesmo, ele pode alterar até em termos de calorias. Como você falou, as pessoas esquecem que os alimentos têm sim calorias. Então, toma 1 litro de suco de laranja. Só aí já vai ter algumas 1000 calorias. 400, 500, 600 calorias. Pode perguntar, Mônica. E até falando em caloria, até adicionando isso, normalmente a gente pensa em caloria adulto, normalmente mulher fazendo dieta, né? E atualmente é uma preocupação grande dos pediatras esses sucos, porque é mais fácil levar o suquinho de lanche para a escola do que realmente fazer o suco. Então, e aí, na verdade, é até mais prático, né? De repente você manda o suco, até a criança tomar o suco já perdeu uma certa vitamina, às vezes mudou a qualidade do sabor. E esses suquinhos têm uma quantidade, às vezes, exagerada de açúcar. E está colaborando para a obesidade infantil. Isso. Um estudo, inclusive, americano, apontou como as bebidas adoçadas com açúcar como a principal vilã do excesso de peso em crianças. Então, dentre elas está o suco, né, artificial, adoçado com açúcar, e os achocolatados comuns, achocolatados normais, que têm entre 80% a 90% da sua composição de açúcar. Nossa, mãe, os dentes, para tudo, fica tudo ruim. O peso, diabetes, hipertensão arterial também, porque esses sucos não tem só açúcar também, mas tem conservantes, entre ele o sal. Então, você vê que não é uma coisa tão simples, lógico. Devemos optar por sucos naturais, mas pela nossa correria aí, né, dia a dia, fica mais fácil. Não posso falar, tem que optar pela água, gente. Nós temos que beber água, né? Porque você vê, olha, outra coisa que a gente tem por hábito, e mãe, inclusive, né, dizer assim, tem que comer uma frutinha depois das refeições. Não tem que comer nada de fruta depois da refeição. Come-se a refeição, levanta, vai gastar caloria, 2 horas, 3 horas depois você dá uma fruta para a criança. Estou errada? Não, tá certo. Por que você tem que dar a fruta para a criança? Tem que comer a fruta. Você vê que é uma coisa que vai passando de geração em geração e ninguém questiona. A fruta pode ser entre as refeições, né, como você falou, café da manhã ou entre elas, aí não tem problema nenhum. O negócio é ter uma refeição equilibrada, né, não só com alimentos mais industrializados como é comum hoje em dia. O que era exceção virou regra. Isso. E aí o excesso de peso nas crianças hoje já atinge mais de 35% das nossas crianças. E o detox, que está tão famoso? Eu nunca vi a couve fazer tanto sucesso como nesse período, né? Couve, bate lá a couve no liquidificador com
pedacinhos de abacaxi, a fruta que você desejar, e um pouquinho de gengibre. O que vira isso? É um suco saudável, né? Bom, você pode tomar no café da manhã, nos lanches, até, mas ele sozinho não vai fazer efeito nenhum. Nenhum. Você tem que realmente colocar mais qualidade de vida e qualidade na sua alimentação. E hábitos é fundamental para isso. E mudança às vezes incomoda, né? Gente, olha, o inverno exige atenção extra com o nariz, ouvido e garganta. A baixa temperatura do inverno e mais ainda, aquele primeiro friozinho do ano, pedem roupas quentes para evitar inflamações na garganta, no ouvido e no nariz. Porém, segundo especialistas, é preciso ter um cuidado ainda maior com a limpeza de agasalhos e cobertores para evitar infecções causadas por fungos e bactérias que se alojam em roupas que ficam guardadas por muito tempo. Arejar o armário, tirar tudo de dentro, pôr em cima da cama, já vamos para a faxina, né? Na verdade, o que a gente faz é deixar esse agasalho guardado o ano inteiro e aí a gente tira e já veste normalmente. E além de fungo, como foi falado, tem os ácaros, né? Então agora é uma época que todos os alérgicos pioram, já piorariam normalmente só por conta da temperatura. E aí é mais um agravante que seriam esses ácaros para desencadear os quadros alérgicos. E a gente começou falando exatamente das tosses, eventualmente é confundido com um quadro alérgico. No começo fica difícil de diagnosticar se o quadro é puramente viral, se tem um quadro alérgico acompanhando. E aí eventualmente viram essas tosses crônicas que o indivíduo passa em 1, 2, 3 profissionais, toma um monte de remédio e sempre mantém aquela tossinha que na verdade não foi tratada a causa. E aí, o que fazer? Alguns recomendam colocar para tomar um ar, outros lavá-los, realmente. Outros dizem que o próprio vapor daqueles aparelhos que você usa para passar roupa profissional, etc., já ajuda a conter esses ácaros, é verdade? O ideal seria realmente lavá-los. Qual que é a preocupação do lavá-los? Eu tenho que garantir que eu vou lavá-los e eu vou conseguir secá-los adequadamente. Porque também deixá-los úmidos, aí passa a criar o problema do bolor e do fungo, que aí também não substitui e não resolve o problema. Porque o fungo, assim como o ácaro, é outro causador de rinite de quadro alérgico. Tem algum tecido em especial que essas pessoas alérgicas podem ou não consumir, ter em sua casa? É muito difícil de dizer, porque a alergia não é todo paciente alérgico, é alérgico à mesma coisa. Tá. Então, numa consulta, a gente até conversa qual mais que é acrílico na composição, menos acrílico na composição, não eu influi? Acho que não existe isso, para falar isso como comunidade, não existe. Existe individualmente, cada pessoa tem um alérgico a mais a uma coisa ou menos a outra. E aí, chegou a hora e vez dos nossos telespectadores e ouvintes que participam aqui conosco, mandando também as suas perguntas. Muito obrigada desde já. Agora estou com cara de professora mesmo. Olha lá, cabelo preso, óculinho pequenininho, professor de matemática. Vamos lá. A Fátima Moura, ela fala conosco de Pinheiros. Ô, Renato, doutor, vejo que tem muita farmácia em São Paulo, né? É mais uma em cada esquina. E sim, não é mais uma, é mais duas, mais três. A minha pergunta é: obrigação da farmácia ter um farmacêutico? Certo. Geralmente é difícil encontrá-los. Os práticos e atendentes acabam auxiliando os profissionais. O que o senhor pensa disso? Olha, essa questão de quantidade é uma questão que hoje adota-se no país uma livre iniciativa, né? Então, quem quer empreender em qualquer atividade, ele é livre para isso. Já se buscou alguns regramentos em relação a isso e o Supremo Tribunal Federal deu como inconstitucional. Então, é uma questão que, assim, as empresas têm que se adequar à legislação, adequou-se à legislação, ela pode abrir. Então, essa questão de número de estabelecimentos. E do profissional farmacêutico, há divulgação aí pelo Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo que 90% das empresas têm farmacêutico. É que, assim, pode ser que a pessoa não identifique o farmacêutico dentro do estabelecimento. Mas, segundo os próprios dados do Conselho de Farmácia, 90% das empresas têm o farmacêutico. Outra pergunta para você, doutora Mônica. A doença de labirintite é crônica?
Nem toda a labirintite mesmo, que seria essa inflamação aguda do labirinto que nós colocamos, ela não é crônica, ela é uma doença aguda. Agora, as labirintopatias, que é o termo que a gente gosta mais de utilizar, pode ser uma doença crônica e se torna crônica se não tratada e se não descoberta a causa. O Marcos, da Vila Nova Conceição, doutor Alexander, a ingestão diária de uma cápsula de alho e outra de gurana, não sei nem o que é isso, trazem benefícios para a saúde? Alho, sim. Você pode até usar, depende muito da quantidade, né? Porque às vezes você fala, estou tomando cápsula de alho que tem pequena quantidade do princípio ativo, que é a lisina, que tem ali dentro. Então, não vai funcionar. É como cápsula de colágeno. Você precisa de, no mínimo, 10 gramas de colágeno hidrolisado. Aí você toma uma cápsula de colágeno de 500 miligramas sem ser hidrolisado. Não vai adiantar nada. Você está gastando tempo e dinheiro. E in natura? Funciona melhor. O alho é fantástico. Então, vou ensinar para vocês. Coloca lá no forno, toda vez que você for cozinhar alguma coisa de forno, coloca lá, porque quando você tira, não fica o gosto do alho. Aquele gosto forte. Não é? Bom demais, você não fica depois exalando cheio de tempero pela rua. Mas é bom. Olha aqui, outra pergunta é para você, doutora Mônica, do Cláudio Santos, lá de Bela Vista. Qual a efetiva função das amígdalas? As amígdalas, elas são tecidos linfóides, são tecidos que são tecidos protetores do organismo, e elas produzem, uma parte das funções é de proteção, então ela produz anticorpo contra vírus, bactérias, enfim, contra agentes que seriam agentes externos. Provavelmente, eu acredito que a pergunta dele seja em relação a pessoas que começam a ter infecções e aí pensa se tira a amígdala ou não tira a amígdala. Então, o que a gente vê é que em alguns pacientes que começam a ter infecção repetida, então começam a ter várias infecções de amígdala, o tecido que é linfóide e produtor de imunoglobulina, ele é trocado por um tecido que é mais fibrose. Então, essa amígdala passa a ser um tecido, ao invés de um tecido produtor e de uma proteção, ele passa a ser só um tecido que, eventualmente, até aloja os micro-organismos. Então, nesse sentido, ela acaba perdendo sua função. A Jane da Vila Carrão. Lúcia, existe alguns shoppings aí, mercado, aderindo a massagem em cadeiras. Eu já fiz, eu achei muito interessante. Agora, pergunta, é confiável? Que tipo de massagem é essa? É chamada de quick massagem. E, geralmente, ela é um shiatsu. Ela relaxa as tensões, né? Eu vejo em muitos shoppings e tal, mas é claro que depende do profissional. Aí, não há como você saber se o lugar é bom, se produzir um bom efeito, a não ser experimentando. Mas eu acredito que numa quick massagem, que é uma coisa de 15 minutos, 30 minutos, não deva causar grandes danos. Se não causar benefícios, não deva causar grandes danos. A Carla do Tucuruvi, o doutor Alexander, tem 20 anos. Olha, vejam você que ela não come nenhuma fruta. E diz ela aqui que raramente fica doente. Existe alguma explicação, já que isso é tão essencial? Claro. Frutas é uma fonte importantíssima de fibras, de vitaminas e de minerais. E o caso dela, ela não está sozinha nisso. Segundo a OMS, que é a nossa Organização Mundial de Saúde, fala que os brasileiros, 90% dos brasileiros têm deficiência nesse consumo de frutas, né? O nosso padrão alimentar... Com tanta fruta disponível? Com tanta fruta. Nós somos um país tropical. Muito rico. E 90% dos brasileiros não consomem o mínimo necessário recomendado de frutas. Que são? 2 a 3 porções. Duas porções seria ali o mínimo. O ideal. O ideal. Então, tem que mudar hábitos, sim. E desde cedo, desde quando se é criança, né? Então, os pais têm essa responsabilidade não só de educar as crianças de uma forma geral, mas educar na questão alimentar, que é fundamental, que falta isso nos dias de hoje. E por que tanta farmácia no Brasil? Porque a questão preventiva nossa não está funcionando. É verdade. Né? Então, quando não funciona, você tem que ter coisas mais, eu não digo nem tão curativas, mais paliativas. Então, tem que ter mais farmácia porque o povo está mais doente. É uma pergunta que eu me faço também. Será que existe mais farmácia porque não é, as opções são inúmeras no mercado ou porque o povo está mais doente?
O país ele passa por um problema de logística, né? Você vê que não é tão fácil. Eu, como consumidor, às vezes eu vou ao supermercado e não encontro uma fruta diferente. Então, é preciso começar a discutir essa questão da logística, que está afetando muito todos os setores. O nosso setor também é afetado. E eu creio que esses números que o doutor falou está muito atrelado a isso. Não chega os alimentos aqui para a população e para os grandes centros, né? Tem uma dificuldade. O Normândio do Tatuapé, doutora Mônica, música alta pode dar problema no ouvido? Existe um volume ideal para ouvi-la? Sem dúvida alguma pode, e a gente já tem visto o aparecimento de zumbido em população jovem, que não era uma coisa frequente, vem aumentando muito, principalmente para o uso de MP3 e o foninho, então é um volume aumentado e diretamente aqui no ouvido. Então, o que acontece com o MP3 é que eles diminuem a quantidade de... Como se diminui o número de notas, e aquelas notas elas são aumentadas em frequência e intensidade. Então, ele passa a ser mais lesivo para a cóclea. Agora, em termos de tempo, é difícil de dizer, porque isso aí vai depender do volume. Se for um volume compatível com o volume de um avião, é questão de minutos, que seria a exposição para já causar a lesão. Uma britadeira, minutos, que teria a exposição já podendo causar danos, algum dano, exatamente. O Jorge Campos, do Tatuapé. Renato, no caso da contratação de médicos para farmácias, com certeza é um empecilho, porque os conselhos veem isso como uma ameaça ao trabalho dos farmacêuticos. Vejo como um ato de mais respeito ao cidadão, pois eu não consigo, em qualquer atendente de farmácia, aí, ter alguns que não fazem ideia do que estão vendendo. O que você acha? Olha, eu acho que aí é uma questão complexa, que o atendimento médico ele tem que ser dado pelo Estado, né? Assim como uma assistência farmacêutica também tem que ser promovida pelo Estado. As empresas, elas estão cada vez mais assumindo mais obrigações, que o Estado recebe recursos para isso, né? Então é muito importante aí que a população tenha ciência que isso é um direito garantido pela Constituição, e que nada mais natural de que a população vá a um posto de saúde e tenha o pronto atendimento, e que os estabelecimentos que são comerciais e privados, eles têm uma complementação aí de acesso ao produto, né? Então, existe até uma questão ética envolvida, né? O médico não pode explorar uma atividade comercial em conjunto, né? Então, o mais importante aí é que a população precisa saber que ela tem direito ao atendimento, sim. Atendimento médico, né? A Júlia do Tremembé, doutora Lúcia, nossa massoterapeuta. Usar cinta modeladora todos os dias pode melhorar a silhueta? Vai ficar meio apertada, né? Não, melhorar a silhueta ela não vai melhorar, só visualmente de imediato, mas ela não tem um efeito, duradouro, um efeito efetivo mesmo. É só aquele momento que você está com a cinta, mas nenhum efeito ela causa. A Roberta, da Vila Guarani, para você, Alexander, em relação aos sucos. Costumo consumir muito, inclusive de couve, mas tenho dúvidas sobre os efeitos. Ela diz que tem mania de misturar tudo. Por exemplo, semana passada colocou no liquidificador couve, cenoura, maçã, melancia. Isso é recomendável? Excelente. Quanto mais, melhor. Porque você faz uma mistura de tanto vitaminas, minerais que tem nas frutas, verduras, legumes, folhas, enfim, que é importante para o nosso organismo, para nossas defesas, né? Então, é sim, recomendável. E sempre lembrando que tem que fazer as outras coisas, né? Comer a cada 3 horas. A Geralda do Cambuci, rapidinho, Alexander, estamos no inverno, a tendência é comer mais para equilibrar a temperatura corporal. O que você recomenda? E é uma ótima época para se emagrecer também, né? Já que nós temos que fazer isso aí, o nosso corpo precisa. Gente, faça mais exercícios essa época. E coma a cada 2, 3 horas, que você vai conseguir equilibrar esses os alimentos. Os caldos valem para a noite, né? Vale. À noite. Tem que só ter cuidado com os acompanhamentos, né? Aí o caldo bota você o coloca torresmo, coloca um bacon. Aí acompanha com vinhozinho, aí acabou tudo. E aí vai. Muito obrigada pela participação e presença de cada um de vocês. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha e diretor de produção Zenilda Salvato. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.